Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Estamos aqui mais uma vez. Não sei que horário você está assistindo esse Royalcast especial iniciando hoje. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de novo com a Lohane. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos também. Ela está desmotivada, gente. Vamos ver se até o final... Não tá? Você já está desmotivada. Não, Deve ser a gravidez, então. Então, queria reforçar para vocês aqui que está nos conhecendo no nosso canal do YouTube, de você apertar lá o sininho das notificações, dar o seu joinha. Também nos conhecer no nosso Instagram, né, no nosso site do Instituto Antônio Roio Marim. Sempre é uma alegria ter vocês conosco. Mais uma vez, a nossa revista é uma revista por assinatura. É um trabalho bem especial que o Instituto está fazendo para falar bastante sobre educação clássica, sobre educação católica. Nos ajude, seja um benfeitor da nossa missão, assinando a revista. O nosso livro está pronto. Você que comprou e não recebeu ainda, perdão. O Júnior está demorando para mandar os livros. Pode mandar mensagem, pode cobrar. Né, nós fizemos, se eu não me engano, 2 Royalcasts falando desse livro. Foi um com o professor Danilo Gustavo e o outro com a professora Mônica. Foi muito legal. Procure aí na nossa lista de Royalcast, o Royalcast que foi feito com o Danilo e com a Mônica, falando sobre esse livrinho que tá uma graça, tá uma beleza. Você conhece esse livro, Lohane? Sim. Conhece mesmo? Conheço. Porque a última vez eu não conhecia os convidados. Não conheci os convidados. Mas o livro Agora conhece. O livro conheço. E é bom o livro? É bom o livro. Vale a pena? Eu não li todo ainda, mas é bom, sim. Tá bom. Não, é ótimo. E o nosso livro também da arte de ler em latim, tem um prefácio maravilhoso do nosso estimado e querido professor Rafael Falcon. É uma obra maravilhosa também. E tem mais um saindo aí no forninho, mais um livro que vai sair ainda esse ano, se tudo der certo. É uma biografia de um santo. Então nós estamos firmes, né, no nosso trabalho editorial também, como o Instituto Antônio Roio Marim. E o Royalcast, que é uma ferramenta maravilhosa. Então nós estamos com convidados mais que especiais. Hoje a Lohane sabe o nome deles, eu acho. Nós vamos descobrir daqui a pouco, porque é ela que vai apresentá-los. Sim. Mas a nossa estimada diretora Sabrina, que está vivendo a alegria da licença maternidade, não quer voltar mais. Vamos colocar aí embaixo a hashtag Volta Sabrina. Volta Sabrina. Volta Sabrina. Rápido. Mas nós vamos continuar com a Lohane aqui, porque o público está gostando. Vamos ficar com Não 3 sei, não. apresentadores. E ela teve essa ideia, né? O colégio tem muitas famílias que nos rodeiam com histórias belíssimas. E nós temos algumas crianças que fazem parte do nosso colégio com histórias muito bonitas, histórias, né? É um colégio que nasceu do movimento em defesa da vida, é um colégio que valoriza a vida, que gosta da vida, e todas as vezes que a gente vê, né, a vida acontecer, mesmo com as dificuldades, né, que acontece. Então nós temos histórias maravilhosas no colégio. Hoje nós vamos conversar com uma história linda. A gente até conseguiu, ainda não está mostrando eles, eu acho, mas a gente até trouxe um lenço hoje. Porque se precisar, o lenço Já prepare o seu aí, né, na prepare o sua seu casa. lenço também, que a história é muito bonita. E nós vamos fazer uma série de várias histórias, de várias famílias que estão dentro da nossa comunidade educacional, né, na comunidade da escola. E nós vamos trazer essas famílias aqui para contar as suas histórias, as suas lindas histórias e tudo aquilo que eles viveram, porque isso pode ser força para várias famílias que também estão aí passando as suas dificuldades, né, na gestação, na gravidez, ou após a criança nascer, e para festejar, para celebrar a vida. E essa família que está aqui, ela é uma família muito especial para nós, e eu acho que é bastante simbólico iniciarmos essa série de milagres que estão dentro do Mater Puríssima, iniciar essa série de milagres aí, com essa família, porque essa família chegou até nós por intermédio de uma pessoa que muito provavelmente está no céu nesse momento, né? Foi rezada uma missa gregoriana para ela, né? Encerrou aí, o padre celebrou, acho que aos 30 dias, né? E a gente imagina que Deus deu a graça a essa pessoa de estar no céu, em função disso. Ou se não estiver no céu ainda, a gente imagina e reza para que esteja muito próximo, que é a nossa estimada amiga, queridíssima Andréia Medrado. E essa família ela chegou até nós pelo apostolado da professora Andréia Medrado.
professora que tem um valor inestimável para nós do Instituto Antônio Rui Marim. E começar com essa família que chegou aqui pelas mãos do apostolado da Andréa Medrado, eu acho que torna mais simbólico para nós essa série dos milagres, né? Então, a nossa querida Lorraine, que já está chorando, vai apresentar para a gente esse casal. Não esperava isso assim no começo. Eu queria acolher aqui, né, com muito carinho, a família de um dos meninos mais simpáticos que entraram esse ano no colégio. Sou obrigado a concordar. Ele fala assim, eu quero ir comer na sua casa. Comer um churrasco, vou comer um churrasco na sua casa. E vou fazer bagunça. Ele fala isso. Queremos acolher, então, a Karen, mãe do Davi, da Sara, do João, que está na barriga agora. Ih, tô esquecendo? Do José. Ela sempre esquece, gente. Eu tenho que esquecer. Não pode ser nota 10. Gente, tô grávida e são muitas gestações uma atrás da outra, a memória vai saindo. E o pai deles, que é o Roberto, né? Seja muito acolhido aqui pelo Royalcast, né? E vamos lá, né? Vamos começar então, né? O nosso colégio tem uma característica de famílias que mudam de cidades para vir para cá. Eu estimo que 35% a 40% do nosso colégio são de famílias que se mudaram para São José dos Campos por conta desse apostolado da Mater Puríssima. E essa família também, né? Vieram de longe, muito longe, de Osasco, de Guarulhos. De Guarulhos. Muito longe. E num ato de loucura, né? O Roberto tem a sua empresa ainda estabelecida em Guarulhos e está daqui fazendo gestão de lá. E vieram, né, como pais, e logo no início, nós, sabendo da preciosidade que essa família, nós já trouxemos eles para dentro de casa, e a Karen já assumiu turma e tem feito um trabalho brilhante para nós, como colégio, e como todas, já botou um atestadão. Já botou um atestadão. Já botou um atestado. Já quer ficar 6 meses em casa. Saindo de licença. Ela acha tô acostumado com isso. Mas eu volto. Tô acostumado. Tem que voltar. Elas gostam de atestado. Elas gostam. Atestado é comum aqui. O RH trabalha demais nessa empresa. Mas e sejam muito bem-vindos. Primeira vez de vocês no nosso Royalcast. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. Quem são vocês? Quer começar, Beto? Começa. Eu sou o Roberto, né? Sou esposo da Karen, né? Somos casados há 9 anos, né? 9 anos. Somos pais de 4 crianças, né? Com certeza o quarto vai vir para o colégio. Também. Sim, nós também. Né? E conforme o Eduardo falou, a gente fez essa, entre aspas, loucura, né? De deixar tudo lá em Guarulhos e vir para São José dos Campos, né? E desde já agradecer também ao colégio, ao Eduardo, enfim, toda a gestão. E a cidade também, né? Que nos acolheu de uma maneira surpreendente. Olha aí, Águia Eô. Esse é um joseense que frequenta o Martins Pereira mais do que eu. Virou meu segundo time, HEO, São José dos Campos. E só agradecer mesmo, gratidão, né? Deixar também aqui registrado a gratidão também para a professora Andréia, né? O seu esposo André. Novo contratado. Novo contratado. Sábado tá aí já. Sábado ele já tá aí também. Que nos apresentou o colégio, né? E fez com a nossa mudança radicalmente de vida para cá. E a gente tá muito bem instalado, né? Cara? Fez um ano agora. Fez um ano, dia 15 de novembro fez um ano. E a gente mudou para São José. Sim. Maravilha. E professora Karen? Já era professora? Eu era formada já, né, em pedagogia, mas nunca tinha pisado numa sala de aula. Foi a primeira vez. Então, tô aprendendo ainda, né? Tô mais aprendendo do que ensinando naquela sala de aula. Ganhei, né, mais 13 filhos. São os meus filhos espirituais, com certeza. E quero voltar, né? Tô saindo de licença, mas já com o coração apertado.
porque é um ambiente muito gostoso, né, de trabalhar, né? É bom ser pais dos filhos aqui do colégio, mas é melhor ainda trabalhar aqui dentro, estar aqui dentro, né? Eu não consigo me acostumar, sabe? Às vezes eu acho que eu sou até uma impostora aqui. Eu fico, nossa, não me belisca, né? Será que é verdade que eu tô aqui, né? Será que eu mereço, né? E ter Jesus, né, no ambiente onde eu trabalho, poder visitá-lo todos os dias, saber que os meus filhos podem visitar Jesus todos os dias, né, na escola deles, é um presente mesmo, né? A primeira vez que eu visitei o colégio, nem era para matricular ninguém, eu ainda estava lá em Guarulhos, mas quando eu cheguei em casa, eu disse pro Beto, né, eu falei, nossa, que sonho seria, né, se os meus filhos pudessem estudar lá. Recebi vocês algumas vezes aqui como pessoas que iam montar colégio em Guarulhos. Exatamente. Quem diria, né? A vida deu uma reviravolta. Sim. E aqui estamos, né? Que bom que Deus realizou esse sonho. É uma professora nova, mas que bota muito no chinelo, com experiência, viu? Quem tá falando é a vice-diretora. Né? Que ela desenvolve em sala de aula o carinho pelos alunos. Eu falo porque o meu é um dos filhos dela ali na sala. E assim... É o que dá mais trabalho. Não fala. Mas e aí? vamos pro assunto. Mas e aí? Vocês são casados há quanto tempo? Como é que vocês se conheceram? Você salvou o Beto? Como é que foi essa história aí? Não, a gente se conheceu, a gente morava em Guarulhos, né? Mas é pra contar a história de verdade, tá? Nossa, ai meu Deus. Eu vou pular essa introdução. Eu vou pular um pouquinho a introdução. Né? Então, a gente se conheceu através de... A gente morava mesmo no mesmo bairro, né? Assim, próximo. Nossas famílias moram próximos lá. Acho que não dá nem 1 quilômetro de distância a casa do meu pai e do pai da Karen, né? Já se conheciam assim, quando era criança? Assim? Não. Na adolescência. Eu se conheci só mesmo na adolescência mesmo, né? Naquela fase de período escolar e tal. Só que a Karen estudava numa escola, eu estudava em outra, né? E aí a prima da Karen estudava na mesma escola que eu, né? E aí foi mais ou menos, entre aspas, porque eu conhecia a prima dela, aí aquela história de ficar passando na frente da casa da menininha, né? Pra querer conquistar aí, né? Aí um dia eu vi a Karen lá e falei, é interessante. É interessante. Né? E aí fizemos contato, né? Aí a Karen me enrolou pra casar. É sempre assim. É sempre assim. Elas não querem casar. Elas não querem casar. Sempre somos nós que queremos casar. O homem é mais maduro, né? Me enrolou pra casar. Falei, cara, vamos casar. Ela falando um monte de coisa. Ele já tinha né? passado a quinta série, Já tinha passado. Aí, né, nos casamos, né, e enfim. E aí o resto é história, né? E aí são quantos anos de casados? São 9 Vou perguntar anos. pra ela porque ele vai errar. Não, ele acertou. Curiosamente eu acertei. Não, Normalmente eu erro. Fez a lição de casa. Ele tirou a aliança daquela olhada. Normalmente eu erro. E aí, o mais velho? O Davi tem 8. O Davi tem 8. E como é que foi Então. essa história do Davi, a gestação, a descoberta da chegada? O Davi, ele veio depois de 7 meses, né, de casados. Veio o nosso positivo, o primeiro positivo. E foi, assim, uma gestação muito tranquila mesmo, assim. Eu não tinha nem 1/3 do que eu sinto agora. Também era mais jovem, né? É a idade. Imagina a Sabrina. Gravidez na velhice. Imagina. Então, né, trabalhava no banco. Agora eu sei de onde veio o dinheiro. É que não é meu, né? Mas era um serviço, assim, bem estressante, né? Mas mesmo assim, eu tive uma gestação muito tranquila. E aí, quando foi... Já pode contar? Pode, claro. Quando eu estava com 27 semanas, né? Para os homens que não sabem, né? São 6 meses. Eu entrei em trabalho de parto, né? Nós fomos à missa, era um domingo, fomos à missa, eu comecei a sentir já as dores ali. Só que como era a primeira gestação, eu não sabia, né? Que aquilo já era o trabalho de parto. A gente saiu da missa, eu fui para casa da minha mãe, chegou lá, ela me viu e falou, não tá normal essa dor aí, né? Falou pro Beto, leva ela para o hospital. E ele tava com quantos meses de gestação? 6. 6 meses. Pra mim, que negócio de semanas, eu me pergunto. 6 meses.
E aí nós fomos pro hospital, eu fui achando que eu ia tomar um sorinho, né? Ia voltar, né? Fui ainda, eu lembro até do almoço que ela tava fazendo. E achando que eu ia voltar pra almoçar. E aí quando chegou lá, né? Chegamos Fiquei lá. curioso, o que era esse almoço? Ai, era Pra lembrar do almoço. Era. Ai, Gordinho, né? Gordinho falando de comida muda todo o cenário. comida de mãe, né? Era frango cozido. Nossa. E aí, quando nós chegamos no hospital, a médica falou, olha, você está em trabalho de parto prematuro, eu vou te internar. Nossa. Aí um olhou pra cara do outro e falou, mas como assim, né? Não Eu tava trabalho totalmente perdido. totalmente eu tava igual o avulso. Eduardo, assim. Semanas? Quantos meses é? Semanas? Tá Não na era pra hora. demorar mais Sabia. um pouquinho? Aí eu falei, não é 9 meses que nasce? Eu tava Porque totalmente nós perdido. estávamos em agosto, né? E a data prevista de parto era novembro. Nossa. E aí falou, não, mas não tá na hora, doutora. Ela falou, por isso mesmo, né? Que a gente vai te internar. E a gente vai fazer o possível para segurar ele, né? Porque ele é muito... Aí fez ultrassom, ele pesava pouco mais de 1 quilo. Tava sentado, né? Não tava na posição certa, enfim. Tudo dizia que ele não podia nascer naquele momento, né? E aí me internaram ainda num lugar que eu não podia receber visita, o Beto não podia ficar comigo, porque já estava nascendo, assim. Então, era uma sala que chama pré-parto, que as mulheres já chegam ganhando neném ali. Então, realmente, eu não podia ficar com ninguém, sem celular, fiquei lá isolada, só chorando, né? Meu Deus. E aí fizeram várias tentativas, assim, né? De remédio, de medicação, mas... Isso tudo no primeiro dia ainda. Isso tudo no primeiro dia. Que era um domingo, né? Mas o trabalho de parto ainda estava evoluindo. Eu ainda tinha as contrações, né? E você ficou fora? Ele ficou fora. Nesse primeiro momento eu fiquei só... Eu fui no hospital junto com ela, né? Entramos na sala da médica. 7 meses de casar. 7 meses. Basicamente 7 meses de casado. casado. E a médica explicando isso aí, e eu tava... Assim, eu tava meio que tranquilo. Né? Eu tava tranquilo. Falei, ela vai ficar aí, né? Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai vir embora pra casa, né? Até porque, então, falta ainda muito tempo pra ele nascer, né? Então, aí ela internou e eu fui pra casa, né? Entendi. Continua. E aí eles tentaram de tudo lá no hospital, né? Soro, eu tomava um soro 24 horas, ficava correndo na veia esse soro, e aí parava as contrações. Só que o soro acabava e voltava. Aí tinha algumas medicações que não tinha no hospital, ligavam pro Beto, traz isso aqui pra gente tentar isso aqui, porque não dá tempo de esperar, né? Então, pra comprar. Aí tentava, mas não parava, as contrações continuavam. E eles faziam vários exames, né, pra saber se eu tava com alguma infecção, alguma coisa, e dava tudo normal, né? O médico dizia, não sei o motivo. Não tinha um motivo ali Não, que justificava o que estava acontecendo. não, eles não sabiam me explicar, assim, né? E aí, nisso, assim, né? Lá nessa sala, a gente vê várias coisas, né? Me colocaram junto com uma moça que chegou também em trabalho de parto prematuro. E o dela nasceu. E aí, eu lembro que só fecharam uma cortininha, assim. E aí, a enfermeira veio, né? E aí, nasceu, mas nasceu morto. Assim. Nossa. E a senhora ali do lado. E eu do lado, passando Na pela mesma aflição. coisa. E aí, ali que eu acho que caiu mesmo a minha ficha, sabe? Nossa, ele não pode nascer agora, porque, né? É muito pequenininho mesmo ainda. E aí, eu sei que foi nessa agonia, assim, por 3 dias, né? Quando foi na quarta-feira, Esses 3 dias, o Beto... Eu fui em casa. ele em casa. Ele só tinha notícia quando ele ligava no hospital, aí alguém falava alguma coisa. Ou quando ele ia até lá levar alguma medicação. E eu não podia entrar lá também, E era nem pra hospital ver. particular? Hospital particular. E aí que, assim, também, né? A gente planeja várias coisas, né? Eu trabalhava num banco, né? Eu tinha um convênio maravilhoso. Nunca mais a gente pôde pagar um convênio daquele, né? E eu já tinha visitado vários hospitais, assim, porque o meu convênio cobria nos melhores hospitais de São Paulo. Eu podia escolher qual maternidade que ele ia nascer. A gente estava escolhendo. E ele nasceu na onde Deus quis mesmo, que não foi nenhum daqueles. Foi o que tá mais perto. Foi o mais Mais perto, perto. mais simples, né? Tava planejando tantas coisas pro nascimento dele, nada saiu como a gente havia planejado, né? Graças a Deus, né? E são coisas mesmo supérfluas, né? E aí, quando foi, depois de 3 dias, né? Na quarta-feira, de madrugada, eu tive um descolamento de placenta, né? Que é uma indicação para cesariana.
Eu acordei, assim, com a cama toda lavada de sangue. E aí, chamei a enfermeira veio, olhou e foi aquela correria. Chamaram a médica plantonista, ela olhou e falou, olha, você já tá com 8 centímetros, né, de dilatação. Tá tendo, né, uma hemorragia, a gente precisa tirar agora o bebê, assim. Né? Eu falei, mas avisa alguém, né? Chama meu marido, minha mãe. Alguém. Ela falou, não dá tempo, né, de chamar ninguém. O Beto nem imaginava. Não. É um Tava parto lá, de emergência. Eu tava em em casa, casa. sozinho, sem Em a casa. esposa, recém-casado, jogando videogame. Era de madrugada. Exatamente, desse jeito aí. Era desse Como jeito você sabe? mesmo. Ah, Porque eu já fui um Beto. Né? E aí me levaram, né, para a sala de cirurgia. E eu lembro que a enfermeira que me levou estava gestante também. Então, acho que ela se compadeceu, né, de mim. Tirou o celular do bolso, falou, toma, avisa, né, o seu marido. E aí ele estava acordado, devia estar jogando videogame. Porque ele atendeu já no primeiro toque. Eu falei, vem pra cá porque tá nascendo, né? Vai nascer, né? Vamos fazer o parto. E você tinha E na noção, na hora que ela te ligou, do risco? não, então, ou agora não? eu acho que agora é interessante, que tem uns detalhes aí meio curiosos aí que nunca foi contado, né? Eu fiquei em casa, a cara internou no domingo, eu fiquei em casa, né, no domingo à noite, na segunda à noite e na madrugada de terça pra quarta, que foi quando o Davi nasceu. Nos outros 2 dias, né, até no dia que internou, eu tava tranquilo. Eu tava tranquilo, né? Só que na terça-feira, de madrugada, né? Na terça-feira à noite, antes de eu deitar, né? Antes de eu jogar o videogame. Curiosamente, eu sempre dormi tarde, né? Nesse dia eu fui dormir cedo. E nesse dia, eu fiquei assim, eu vou ficar preparado aqui, porque, né? Talvez se a Karen precisar de algum remédio amanhã, eu já vou. E eu lembro que eu peguei uma roupa minha e deixei pronta essa roupa. Nossa, caraca. Separada já. Isso não é comum pra homem, né? Não é? Não. Mas não vai. Eu deixei preparado. De Tinha fato, é o anjo da guarda. né? já A dando gente. um aviso. Sim, foi exatamente isso. A gente morava no apartamento, eu deixei minha roupa com um sapato, né? Em cima do puff e uma camiseta, uma blusa, tudo separado, né? Era uma época que fazia muito frio em Guarulhos, essa época de julho para agosto, tava fazendo muito frio. E eu deixei separada essa roupa já. E fui deitar. E aí, quando o telefone tocou, foi exatamente 3 horas da manhã. Nossa. Eu já atendi de prontidão. Por isso a cara falou, nossa, parecia que ele tava esperando. E realmente parecia que eu tava esperando mesmo. Tá vendo, cara? Não era videogame, não. Entendeu? Era o anjo da guarda, Hoje da cara. guarda tava te Né? alertando. É. E aí a Karen, né? Aí eu corri, aí eu liguei pro meu pai, né? E liguei pro meu pai, liguei pro meu sogro, né? E falei, ó, o Davi vai nascer, né? E aí o pai da Karen já logicamente, não, passa aqui que eu vou lá com você. Aí eu peguei, tudo bem, da minha casa, né? Da nossa antiga casa de Guarulhos até pra casa do pai da Karen, sem trânsito dá uns 10 minutos, e pelo horário até o hospital dava mais uns 10 minutos. Tudo vazio, sem trânsito, né? Aí meu pai falou, não, pode ir lá, vai lá com nós chamamos o pai da Karen de velho, né? Aí vai lá com o velho, qualquer coisa você me liga. Eu falei, tudo bem. Aí peguei o velho pai da Karen e fui. Quando eu cheguei no hospital, né? Parecia que todo mundo tava me esperando lá já. As pessoas todas estavam me esperando, né? A porta onde a gente entrava ali ficava trancada por conta da ser o horário da madrugada, né? Aí eu lembro que eu apertei o interfone, eu falei, eu vim ver a minha esposa. A moça já abriu na hora. Entendeu? Falou, você é o pai da... Marido da Karen. marido da Karen? Falei, sim. Falou, não, a médica tá te esperando, né? Vai descer pra conversar com o senhor. Falei, tá bom, eu esperei, a médica veio. E aí ela pegou e falou pra mim assim, ó, sua esposa tá bem, tá? Mas o seu filho é uma situação muito complicada. Eu Já sinto tinha muito. nascido. Imagina. Nossa, eu sinto muito. Aí eu imagina. falei assim, né? Assim, mas doutora, né? Como assim, né? Eu basicamente, literalmente, eu posso falar pra vocês, eu tava totalmente perdido. Né? Desde o domingo até esse dia. E aí Eu já não sabia de nada. Já tinha nascido. Ele já tinha nascido. E ela falou assim, eu sinto muito. Nossa. Aí eu... Né? Aí o pai da Karen saiu, já querendo meio que chorar. Uhum. Aí
peguei. Ela falou, ó, vai pra casa, volta aqui por volta de umas 9 horas da manhã, que não vai fazer muito sentido o senhor ficar aqui, né? O seu filho foi direcionado para um outro setor, né? E você não pode ver E ninguém. eu não pude ver ninguém. E a sua esposa vai subir pro quarto, tem que esperar passar o efeito da anestesia e... Falei, bem, tudo bem. Aí peguei o pai da Karen, né? Aí voltei com ele pra casa, né? Aí liguei novamente pro meu pai e falei, pai, eu tô passando aí. Isso foi volta de 4 horas da manhã já. A gente chegou muito rápido lá, né? Sim. Aí eu falei, pai, eu vou passar aí, que eu vou esperar aí, que eu tenho que voltar depois no hospital umas 9 horas pra ver a Karen, né? E aí no trajeto de ir embora, né? Eu e o pai da Karen, né? Tipo assim, foi um silêncio que... Meu... Vocês não sabem... Ele, tipo assim, ele tava totalmente arrasado. Eu tava perdido ali ainda, eu não sabia o que tava acontecendo, né? Até eu nunca tinha ouvido falar de prematuridade, eu não conhecia ninguém na minha família que tinha prematuro, eu não sabia de nada, né? E ali foi quando eu tomei meu primeiro baque, daí foi cair na ficha, né? Foi a hora que eu preciso vender o videogame. Preciso virar Foi a hora. Isso foi quantos anos atrás? Foi há Tem 8 7, anos. 8 anos. E pra Karen, nasceu e já tiraram imediatamente da senhora? Como é que foi? Sim. Foi feito o parto, né? Eu não pude pegar ele. Começou a saga do Léo. Não lembro agora. A médica só me mostrou, ó, o seu filho, e já tirou. Ele já saiu enrolado num plástico. Bem pequenininho? Muito pequeno. E quando um bebê nasce, eles dão uma nota, né? Que é o Apgar. O Apgar do Davi foi 1. Nossa. E aí É de 0 a 10, geralmente. Depois de um tempo, eles dão outra nota, né? Pra ver se melhorou uma coisa. Foi 4, a segunda nota. Então, eu só vi, assim, já tiraram ele saiu já num plástico, foi direto pra UTI. E eu só chorava, né? Porque eu também não sabia como ele estava. Até agora eu só chorava, né? Até agora. Até agora. E sozinho? E sozinha. Essa enfermeira que ela tava junto com você ainda, do celular? Tava. Que te deu o celular? E isso foi 3 horas da manhã. Ele nasceu às 3, né? Hora da misericórdia, né? Nada é coincidência, tudo é providência, né? E aí eu lembro que depois, né, que passou a anestesia, tudo, deixaram o Beto vir. E a gente, né, foi pro quarto. E a gente só pôde ver o Davi 3 horas da tarde na UTI, né? Então a gente ficou um tempão, assim, sem poder ver ele, mas as médicas foram no quarto falar como ele estava, né? A pediatra. Aí você já sabia que estava vivo. Tava vivo. Porque até então você estava nessa. Que eu sinto muito, foi bem. Foi bem difícil, né? Esse começo pra mim também, né? E aí eu lembro também que quando eu cheguei no quarto, né? Depois. Foi volta de umas 9 horas da manhã, né, cara? Acho que foi quando eu cheguei lá. A Karen já tava no quarto lá, né? E a Karen pegou e perguntou pra mim assim, né? Nossa, por que com a gente? Né? Aí o Beto falou assim, não questiona, Karen, só aceita. E isso foi 3 dias, do momento que chegou no hospital, o nascimento dele e a primeira vez que vocês tiveram acesso àquele bebezinho ali indefeso. Isso. Quantos centímetros? Nossa, centímetros eu não lembro, mas era ele muito maior que isso, né? Nossa, não, ele era bem pequeno. ele tinha 930 gramas. Olha. Era bem pequeno. Não tinha nem 1 quilinho. E aí, né? Acho que ele era o menor da UTI, né? Era O mais o menor. grave, sim, da UTI. Quando a gente chegou pra ver ele, era só fio. Não dava nem pra ver. Não dava nem pra ver. Era um monte de fio ligado nele. A gente não podia pegar, né? Ele tava entubado. E elas só diziam pra gente, olha, é grave, né? É bem grave, tem que esperar. Tem muito o que fazer, né? E aí foram passando os dias, né? Eu tive alta sem ele, né? Não podia ficar no hospital. Mas eu estava lá todos os dias, né? Quando abria a UTI até a hora que fechava. Não podia dormir nesse hospital, eles não permitiam
que as mães dormissem na UTI, então à noite eu sempre tinha que ir embora. E era terrível, né, também. Todo dia ter que ir embora e deixar ele lá. Sim. E foram passando, né, os dias. Com 10 dias, me deixaram pegar ele no colo a primeira vez. É emoção. Foi grande, assim. Eu não podia entrar com o celular, com nada na UTI, né? Por conta de risco de contaminação, né? Mas aí, nesse dia, a médica falou, não, pega o seu celular, eu vou tirar uma foto. E aí, eu tenho uma foto dele. Depois a voz da consciência coloca. Da primeira vez que eu peguei ele no colo. Daí, depois, com 15 dias, a médica me chamou para conversar, né? Eu lembro de ver uma movimentação meio estranha na UTI, né? A médica meio preocupada, olhando os exames. E aí, eram os exames do Davi, né? Que vieram todos alterados. Ele teve uma hemorragia no cérebro, com 15 dias. Uma hemorragia intracraniana grau 4. Qual que é a gravidade disso? Você sabe? A mais pesada A mais grave é a que ele teve, a grau 4. Grau 4. Que eles classificam por grau 1, 2, 3 e 4, né? Corria o risco daquela doença da cabecinha lá, né? Ele corria o risco de ter uma hidrocefalia, né? Que é aquela doença que cresce a cabecinha. Sim. Começou um neurocirurgião a acompanhar ele, porque talvez ele precisasse colocar uma válvula, fazer uma cirurgia e colocar uma válvula na cabeça, mas o cirurgião falava, olha, a válvula, mesmo a menor, é muito pequenininha pro tamanhozinho dele, então é muito arriscado, né? Nos exames dele era só sangue, não dava para ver o líquor, era só sangue na cabecinha. E eles diziam para mim assim, olha, se ele sobreviver, eles falavam assim, se ele sobreviver, ele vai ter muitas sequelas, né? E a gente não sabe o quê, porque como foi no cérebro, pode ter afetado qualquer coisa, né? Pode ser que ele não ande, não fale, não enxergue, né? Que ele fique vegetando a vida toda, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele vai ter alguma sequela, né? E aí eu lembro de rezar e pedir para Deus, assim, deixar ele comigo, né? E pai, foram quantos meses, quanto tempo ele ficou na UTI? Ele ficou 69 dias na UTI. E vocês todos os dias? A Karen todos os dias, né? Eu voltei à minha rotina de trabalho, mas assim, graças a Deus eu consegui adequar para sempre estar à tarde lá, né? Porque tinha um horário da tarde das 3 horas, basicamente 99% dos dias, 3 horas da tarde eu tava lá. Sim. Entendeu? E aí a gente até alterou, né, cara? A gente voltou a meio que, entre aspas, né? Viver a vida de namorado, né? Cara, a gente optou por voltar para casa dos nossos pais, porque o apartamento que a gente morava era um pouco mais distante, sim, né? E era 15 minutos, assim, né? Com um tempo bom. Aí Guarulhos é totalmente travada de trânsito até hoje. Então demorava muito, né? Então a gente optou por... A Karen ficava na casa do pai dela e eu ficava na casa dos meus pais, né? E foi assim até o Davi sair do... E a família, né, de vocês? A nossa família, né? Assim, voltando um pouquinho atrás, né, na história, né? Eu comecei a ter dimensão mesmo da gravidade do caso do Davi. Foi quando... No mesmo dia, quando eu cheguei em casa, né? Eu peguei, né? Eu liguei pro meu pai, né? Falei, pai, tô dando uma passada aí, que o Davi nasceu. E aí eu lembro que eu deitei no sofá, né? Falei, não, deita um pouco aí pra dormir e tal. Deitei no sofá. Só que eu não consegui dormir. Aí minha irmã, que mora em cima na casa do meu pai, desceu. E a minha mãe comentou com ela assim, ó, o Davi nasceu. A minha irmã falou, nossa, já? Mas ele não tem só 6 meses? Aí a minha mãe falou, sim, mas ele nasceu. Aí minha irmã falou assim, nossa, meu. Só que falou, nossa, com um tom de preocupação. Aí eu comecei a perceber. Falei, meu, é sério. É sério, né? E aí, quando eu entrei pra ver ele mesmo, de verdade, quando eu vi, né? Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu senti um medo de verdade. Medo mesmo assim, nossa, meu, é muito grave, né? Muito e frágil, também acho que foi a primeira vez na minha vida que eu rezei pra Deus com sentido pra alguma coisa. E o que mudou? Até então, eu acho que eu nunca tinha rezado assim pra pedir alguma coisa pra Deus, igual foi quando ele nasceu ali, quando eu vi ele a primeira vez.
Porque, não dava nem pra ver ele. Era muito pequeno. Você fala que quando você ia visitar ele, você chegava em casa e via... Você falou uma vez que via saquinho assim de açúcar. Então, quando eu vi lá, né, marcado assim, um papelzinho, ficava na frente assim, né, a data que ele nasceu e tinha um prontuário, o peso, né? E lá na UTI era comemorado cada graminha, né, cara? Era. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Aí quando eu vi aquele peso, eu ia embora pra casa no dia, eu já pensei na hora, falei, você vai no mercado, você compra as coisas em grama, né? Você compra 400 gramas de mussarela, 400 gramas de presunto. Eu falei, não é possível, mano, o Davi é isso. Ele pesa exatamente isso. Aí foi quando realmente a minha ficha caiu. A nossa família, eu acho que a maioria não acreditava que ele fosse sobreviver, né? O meu pai mesmo só começou a ir visitar o Davi depois que ele começou a ter uma melhora, assim. Ele não visitava antes porque ele dizia que ele não queria se apegar. Olha. Então, claramente, ele não acreditava, né? Às vezes eu chegava chorando na casa deles, ele falava assim, não chora não, você vai ter outros. Eu avisei, gente. Eu falei, prepare os lenços. Eu não consigo nem ajudar, porque eu também tô chorando. E é só o primeiro dia. Né? Só o primeiro dia. Vão ter várias outras histórias belíssimas como essas, né? Para nós do colégio, no Instituto Antônio Roy Marinho, é uma graça de Deus ter esses milagres estudando hoje nesse colégio. É uma graça imensa. E aí nós não queremos guardar isso só para nós. Por isso nós queremos compartilhar com vocês essas graças maravilhosas que Nossa Senhora permitiu que convivesse conosco todos os dias. Depois de 69 dias na UTI. 69 dias na UTI. E como é que foi o dia da alta? Como é que foi esse... Então, aí... Depois dessa hemorragia, né, na cabeça, ele teve outras coisas lá também, né? Ele parecia que tudo que... Eu até falava com a Karen, né? Falava, cara, não é possível, mano. Tudo que tinha de ruim ali, bactéria, qualquer coisa, ele pulava na frente pra pegar. Falava pra Karen, falei, cara, não é possível, isso não é possível. Deixa um pouco pras outras crianças. Ele pegava de tudo ali, meu. Tudo era pra ele. Tanto é que, né, cara, tinha uma parte lá... Na UTI, né? Que depois, mais pra frente, a gente até pegou e falou assim, não, né? Já indo pra um campo mais espiritual, a gente falava, não, ali ele tá com o manto de Nossa Senhora, né? Queria pra uma ala, lá, um negócio vermelho no chão, né? Ele ficou em isolamento. E ficava isolado, só a incubadora dele lá, e com um pano azul. Em cima dele. Em cima, só. Era só ele. Falava, não, ali é o manto de Nossa Senhora. Vai dar certo, vai dar certo. Ele teve sepse, né? Que é uma infecção, né? Generalizada. Fora anemia, né? Recebia sangue, plaquetas. Foi um monte. Tudo dele dava alterado, assim. Tinha que fazer aquelas campanhas pro pessoal ir doar sangue. Ele tinha muitas paradas também, paradas respiratórias mesmo, né? Só que eu falo, Deus é tão bom, né? Ele sabe o quanto que a gente aguenta, né? Porque essas paradas aconteciam geralmente de madrugada. E eu não tava lá, eu não via. Eu ficava sabendo no outro dia. E aí eu lembro que uma vez eu tava lá na sala. Tinha uma sala lá que chamava sala de ordenha, que eu tirava o leite dele, né? Junto com as outras mães. E aí a médica chegou, falou na frente de todas as mães, né? Falou, Karen, já vou te falar aqui, antes que você entre lá e se assuste. Mas a gente precisou entubar ele de novo, porque essa noite ele prontou de novo, né? Teve outra parada. Eu falei, aí ficou aquele clima tenso, né? Todas as mães me olhando, assim. Falei, porque vocês estão cuidando muito bem dele, ele não quer ir embora daqui, ó. Aí todo mundo riu, né? E aí eu vi uma vez só, assim, ele ter uma parada mesmo, né? Que foi numa tarde, assim, e minha mãe tava junto comigo. E acho que eu parei ali junto com ele também, né? Só voltei quando ele voltou, assim. Foi muito forte, assim. Então, graças a Deus, isso acontecia só de madrugada quando eu não tava mesmo, né? Eu lembro que quando eu ia pra lá, eu não chorava perto dele.
né? Por isso que Porque ele é tão feliz e alegre. porque eu pensava, nossa, é injusto, né? Quem tem que chorar é ele que tá sofrendo tudo isso, né? Ele que tá passando por tudo isso, não sou eu. Mas eu chorava quando eu chegava em casa, quando eu encontrava com o Beto, né? Aí eu desabava. E é impressionante, né, esse aspecto que a Lohane trouxe, nós que convivemos com ele, o quanto ele é feliz e sorridente, né? O tempo todo, não sei como é que é em casa, mas aqui é o tempo todo de bem com a vida, o tempo todo aquela sensação de gratidão a Deus, né? Obrigado, tô vivo. Né? Cantarolando, né? Eu lembro que também uma vez a médica falou pra mim, olha, essa é a última tentativa de estubar o Davi. Estubar, né? Tirar o tubo dele, que já era a terceira vez. Eu falei, mas e se ele não aguentar, doutora, vai fazer o quê? Ela falou, aí a gente vai ter que fazer a tráqueo, né? Porque como ele já tá há muito tempo, ele ficou mais de 40 dias com o tubo, isso pode prejudicar as cordas vocais dele. E aí eu até me emociono quando eu vejo ele cantando no coral, que fala, não atrapalhou em nada. E ele canta e fala o dia inteiro, então não teve essa sequela, né? Das cordas vocais. E aí a alta, né? Como o Eduardo perguntou, ele teve alta ainda muito pequenininho, né? Ele tomava ainda remédios fortes, ele tomava adrenalina para o coração não parar. Ele tomava vários antibióticos ao mesmo tempo, por conta de infecções. Ele tomava Gardenal para não convulsionar. Ele foi para casa ainda tomando remédios bem fortes. Quantos quilos ele tinha quando foi pra 2 casa? quilos ainda. 2 quilos e pouquinho, 2 quilos e Era pouquinho bem ainda. pequeno. Muito pequeno. Eu E fui ainda pôr ele na tinha- cadeirinha, nem coube. Nossa. Não dava pra prender ele direito na cadeirinha. Só que a médica falou, olha, agora que ele teve uma pequena melhora, eu prefiro dar alta, porque aqui no hospital pode ser que ele pegue outra infecção, piore. Então, acho que em casa é um pouco mais seguro, assim. Mas ele ainda foi para casa com hemorragia, ainda estava em grau 2 quando ele foi para casa. Ainda tinha um pouquinho de sangue, mas aí até, né? Mas a gente viveu pequenos milagres, né? Todos os dias, porque Mas aí você que cuidava dele. eu que cuidava. O médico, o neurocirurgião falou, olha, eu não sei como, mas o próprio organismo dele tá absorvendo o sangue sozinho, né? A gente não vai precisar operar. Só que mesmo assim ainda é muito arriscado, porque o sangue é grosso, né? Tá absorvendo por um canal muito fininho, pode ser que entupa e a gente tenha que abrir rápido essa cabeça, assim, né? Então, é arriscado, mas ao mesmo tempo é algo assim que eu não consigo explicar, né? Como tá diminuindo esse sangue, assim. Fala, é Deus, né, doutor? É Deus. Só que ele sempre que ele ia ver ele falava, é grave. Ele olhava e falava, é grave, é muito grave. E quando ele foi para casa ainda tinha, né, sangue, ainda tomava remédio forte. E aí a gente continuou acompanhando com o neuro, até que um dia a gente fez, e aí teve a alta com 2 quilos e pouquinho, né? 2 quilos, acho que foi 2 era quilos. muito Era pequenininho. bem pequeno. Eu saía ele com teve ele. alta, entre aspas, no tempo que ele deveria nascer. mais ou menos, Foi né? bem no começo de novembro, dia 6 ou dia 8 de novembro, por aí. E eu saía com ele na rua para ir em consulta, essas coisas, diziam assim, nossa, quantos dias ele tem? Eu falava, tem 2 meses, 3 meses. Nossa. Porque não parecia, né? Era muito miudinho, muito pequenininho, muito frágil, né? Mas ao mesmo tempo muito forte, né? Porque né, tudo que ele lutou para sobreviver. Daquele tamanho. E aí um dia a gente, né, continuamos repetindo todos os exames, e aí um dia o médico viu, né? Ficou assim, bem surpreso, né? Ele falava assim, é inexplicável. Não é possível. Não é possível, Ele Falava falava que nunca viu. Ele falou, parece que ele nunca teve nada. Não tinha mais nada, assim, nos exames da cabeça dele. E a gente repetiu vários. A gente fez tomografia, a gente fez ressonância, a gente fez aquele que dorme no hospital o dia inteiro, sabe? Na cabeça. Todos os exames de cabeça que E não tinha mais possíveis. nada. E não tinha mais nada, assim. Como se ele nunca tivesse tido nada. Ele falava assim, ele é um sobrevivente, esse menino. Ele é um sobrevivente. Eu dizia, não, doutor, ele é um milagre, né? Mas aí... vocês chegaram a pesquisar, assim, porcentagem dessas coisas que acontecem, assim? Não. É extremamente baixo, com 26 semanas. 28 ele nasceu, 28. né? No dia que fez 28 ele nasceu. Teve um neuro só, que depois, com uns 4 anos, mais ou menos ele estava com uns 4 anos, a gente passou nesse neuro por indicação da médica que acompanhava ele. Falou, passa nesse, porque esse é muito bom, né? Pra ele pedir novos exames e avaliar, assim. E aí esse neuro falou assim, com quantos anos ele andou? Eu falei, com 1 ano e meio. Aí ele falou assim, nossa, isso é surpreendente, porque
Eu tenho pacientes aqui, né, que tiveram hemorragias nem tão graves assim no cérebro e foram andar com 4 anos. Nossa. Então, é inexplicável mesmo, assim, né, o desenvolvimento dele. Ele andou praticamente normal. Tem as crianças andam com o meio. Tem muita criança que anda com o meio. Andou normal, tempo normal. E aí depois, com 2 anos, né, a gente começou a perceber algumas coisas diferentes no comportamento dele, achar ele mais agitado, mais nervoso, né, uma questão sensorial mesmo, com barulho, com toque. Aí começamos a conversar, né, com a pediatra dele. Ela dizia que era normal. Falava, não, é normal de prematuro. Prematuro é mais nervosinho mesmo. Mas a gente não achava. Eu devo ser prematuro. Eu acho que... É que minha mãe já faleceu, senão ela estaria aqui contando a minha história. Eu sou muito nervoso, então eu devo ser muito prematuro. Não, mas ele tinha umas atitudes assim de bater a cabeça, sabe? Na parede. Não falava, né? Já tinha 2 anos. Tinha uns atrasos, assim, que a gente começou a se preocupar, né? E aí, uma outra médica começou a investigar, pediu pra gente colocar ele na escola, né? Pra ver a interação com outras crianças. Pediu pra gente passar com psicólogo, terapia ocupacional e fono para fazer uma avaliação. E aí elas avaliaram e viram vários outros atrasos nele. E falaram, olha, tem indicação para autismo, né? Pode ser que ele tenha. E aí a médica juntou, né, todas essas avaliações. E aí, com base no que ela também já tinha observado, ela deu o laudo dele de, né, o diagnóstico de autismo. E eu lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico, o Beto olhou para mim e falou, nossa, que bom que é só isso, né? Porque poderia ter tantas sequelas. Nossa, é só isso, é só autismo. A gente ouvia que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia sobreviver. A gente ouviu? O que era o diagnóstico de autismo, né? Nessa altura. Nessa altura do campeonato não era nada. Entendeu? Não é nada, é verdade. Então, meio que Deus já foi preparando mesmo, né? Assim, acho que se não tivesse passado por tudo isso e receber depois um diagnóstico, né? Mole do jeito que eu sempre fui, com certeza ali meu mundo ia desabar, né? Mas Deus vai trabalhando mesmo na gente, né? Assim, com essas provações que aparecem, né? É mesmo para ir fortalecendo ali, né? A nossa fé, dando uma maturidade, mesmo que talvez eu não tivesse, até hoje, se não tivesse passado por essas coisas, né? Já no início do casamento. E a Sarinha, quando veio? Depois de quanto tempo? Ah, a Sara demorou. A O Davi Sara, tinha quantos anos? ele já estava com 4, 5. A Sara já estava com 5 anos, 5, 6 anos. Já tinha o diagnóstico de autismo? Já, eu ficava lá com ele, acho que era 20 horas por semana. Fazendo terapia. Fazendo terapia. Terapia. E foi muito bom, porque Sim. que ele desenvolveu, que ele é hoje, né? Sim, hoje ele tem, né, as dificuldades dele, a Lorraine sabe que ela acompanha bem de perto, né? Mas são dificuldades motoras, né? Sim. Assim, outras coisas, né, de interação social, até cognitiva mesmo, não é tanto, né? Sim. O Lorraine, ele tem se superado muito bem. Ele tem uma facilidade, assim, para lidar, né? Com a dificuldade ali, com a frustração, né? Eu vejo que ele não desiste, né? Ele é muito forte ali no que ele quer, Isso é é muito persistente. interessante, porque ele realmente, ele não deixa qualquer coisa. Eu lembro da primeira semana que ele começou a estudar aqui, e a gente ainda estava nesse período de adaptação, saber o que ele, até onde ele conseguia ir ou não. E aí a Karen mandou um áudio para mim e um vídeo, né? Falou assim, Lô, eu recebi aqui uma atividade, mas eu acho que o Davi não dá conta. Aí era uma folhinha, né, que foi para todos os alunos de caligrafia, né, lá para colocar letrinha, e eram letrinhas bem pequenininhas. Eu lembro que eu acho que era até o B. E aí ela falou assim, eu vou deixar, porque ele tá tentando, e ele realmente estava lá, se esforçando para fazer, e muita dificuldade que ele tem, né, ficou ali ele sequela tem da mão, né? Hipotonia, né? E assim, e ele lá, não, vou fazer, e até hoje, né, tudo que a gente vê, mesmo que ele, né, tenha uma dificuldade ali acadêmica, ele vai, ele persiste. A mãe também se dedica muito, né? A gente viu um avanço extremo esse trimestre dele.
de coisas que a gente pensava que talvez, né, ia precisar de muita ajuda, ia precisar de muito apoio. E a mãe deu todo esse apoio que ele precisava e como ele desenvolveu, né? E isso ficou dentro dele, né? Parece que toda essa luta que ele teve quando pequenininho ali, forjou meio que, né, a personalidade dele, né? De ser realmente persistente. Esses dias veio um poema para ele memorizar e ele falou assim para mim: mãe, eu não vou conseguir, esse poema é muito difícil para mim. Eu falei assim, você vai. O HEU ele decorou. Eu falei, você vai, você já conseguiu tanta coisa, Davi, você vai conseguir. E aí ele conseguiu, né, memorizou tudo, e aí foi bem bonitinho, assim, porque ele chegou super feliz em casa, porque conseguiu, e disse que toda a turma comemorou junto com ele, né. Aí a professora também falou, nossa, todo mundo bateu palma, comemorou quando ele foi lá na frente e recitou o poema inteiro, assim. Então, ele tá numa turma muito boa também, né, as professoras são maravilhosas também, né. E eles comemoram qualquer pequena conquista. Ele conseguiu finalizar uma atividade junto com os demais, com o restante da turma, e todo mundo comemorou junto com ele. Ai, que legal. Isso é maravilhoso, né? Não fica preso a um vencedor tanta coisa, porque é um poema. Vai até o fim, né? Vai. A gente percebe que às vezes tem essa característica, as famílias querendo cuidar do seu filho. Não force a barra. Não, eles têm condições de chegar muito longe, né? E a gente vê no Davi a capacidade de comunicação dele, a capacidade de gerar empatia, né? Ele é amado, né? Ele chega, é uma grande festa, uma grande alegria, porque ele traz essa alegria, a alegria da vida. Sim. E quanto, né? Caminhando para o fim aí, quanto que essa história fez de vocês ser quem vocês são hoje, mais católicos, né? Quanto Deus usou disso para mostrar para vocês o amor dele, né? Porque é aquela pergunta lá de trás, né? Que a esposa chegou pro marido e falou assim, mas por quê? Eu acho que hoje vocês têm essa resposta muito clara na vida de vocês, não? Sim. Muitas coisas, né, aconteceram lá na UTI, né? Todas as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Todo mundo conhecia a gente lá, né? Desde do cara do estacionamento, que perguntava pra gente do Davi, né? As moças da limpeza. Todo mundo conhecia o Davi, conhecia a gente. Muitas pessoas rezaram por ele, né? Gente que a gente nem conhecia, assim. A gente chegava na missa falando, tô rezando pelo Davi. Eu não sabia nem o nome da pessoa. Eu lembro que eu ia na igreja todos os dias, na hora do almoço. E aí uma mãe uma vez perguntou, onde você vai todo dia? Eu falei, eu vou na igreja. Posso ir? Pode. E aí, de repente, estavam todas as mães da UTI indo comigo. Nossa, e tinha mãe que nem era católica e ia. E uma vez um padre estava lá, veio conversar com a gente, que viu todo mundo com a etiquetinha, né, do hospital. Aí a gente contou pra ele deu pra gente a novena do Frei Galvão, sabe? Aquela que tem as pílulas. Uhum. Ele deu pra todas as mães. Aí teve uma mãe que depois veio agradecer, né? Falou, nossa, eu nunca tinha rezado em família. E agora eu tô rezando a novena, né? Com a minha família. E essa mesma mãe falou pra mim assim, Karen, passava pela incubadora do Davi e eu pensava assim, nossa, esse menino não vai sobreviver, né? Ela falou, mas eu olhava pra você e eu vi uma calma. Eu falei, nossa, eu queria saber de onde vem essa tranquilidade, porque o meu filho nem estava tão grave, eu estava lá desesperada, a médica às vezes até puxava a minha orelha e falava, olha, tem gente pior aqui, olha pro Davi, a médica falava pra ela. Nossa. Para, né, de fazer escândalo. E ela falou assim, eu queria saber de onde que vinha, né, tanta calma, assim. Eu falava, de Deus, né, porque eu chegava em casa e realmente desabava, assim, né, mas ali era Deus mesmo, né, que mantinha a gente. Então, muita coisa realmente mudou, assim, depois, né, de ter passado por tudo isso no nosso casamento, na nossa família, né, com certeza a gente que nem rezava antes, na nossa família começou a rezar ali por conta do Davi. E assim, acho que a gente aprendeu que a gente não tem controle sobre nada, né? Tá tudo mesmo nas mãos de Deus, né? Sempre a gente escuta falar que a gente tem que abandonar tudo nas mãos de Deus, mas eu abandonava e segurava um pouquinho, né? Porque eu dizia, deixa ele comigo, né, Deus? Mesmo que ele tenha sequelas, eu vou cuidar. Até que um dia eu falei assim, nossa, acho que eu tô sendo egoísta. Eu só tô pensando em mim. E ele tá sofrendo, né? Eu falei pra enfermeira. Ele tá sofrendo. Eu acho que talvez não seja o que Deus quer. Né?
E aí, nesse dia, eu rezei diferente, sabe? Eu falei assim, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu tô pronta pra te devolver ele, né? Se essa for a sua vontade. E foi depois disso que ele teve uma melhora e teve alta, sabe? Só quando eu realmente entreguei pra Deus, assim, fazer a vontade dele. Então, eu acho que Deus forjou muito a minha fé nesse tempo. E hoje, Beto, como é que é ser pai do Davi? Ah, é maravilhoso, né? Ele é o meu companheirão, né? Entendeu? Ele, né, quando eu saio pra trabalhar, ele chora. Todo dia. E eu fico com vontade de chorar também. Você chora. Não choro, né, cara? Escondido no carro, chora. Não, quando eu vou trabalhar eu não choro, mas eu fico com vontade de chorar, né? Porque eu acho que ele, de certa forma, percebeu, né? Assim, que eu tava ali lado a lado com ele, né? Desde o começo, né? E pra onde eu vou, ele quer ir, né, cara? Sim. Onde eu vou trabalhar, ele quer ir, que eu vou. Ele quer ir comigo. Fica querendo saber que hora que eu vou voltar. Eu viro a esquina do carro e ele quer mandar mensagem, né, cara? Então, assim, ele é meu companheiro, né? E ele tem exatamente isso aí que vocês falaram, né? Acho que quem tem a oportunidade de conviver com ele, para conversar com ele 5 minutos, já gosta dele. Entendeu? Justamente por conta disso, né? Ele tem essa característica. Eu falo pra Karen, ele nasceu com carisma já, né? Então isso já é dele. Isso, né? Você não conquista, já nasce isso com você. E ele nasceu também com isso, né? E esse momento lá na UTI, né? Mostrou também pra mim, principalmente pra mim, uma coisa muito bem básica que tá nos nossos olhos, a gente não vê, né? Que eu até comento com a Karen, hoje eu comento com a Karen isso, né? Às vezes o carro quebra, fica caro pra arrumar, né? Às vezes a gente tem um problema, quer fazer uma reforma numa casa, a gente, nossa, faltou dinheiro. A gente fala, nossa, eu tô com um problema. Até a gente passar por essa situação. E aí eu falo pra Karen, até a gente ver que realmente a gente tem um problema. Quando você tem um problema de enfermidade grave na sua família, né? Quando você não tem um problema de enfermidade grave na sua família, né, de doença, aí qualquer essas coisas materiais você fala que realmente são problemas, mas na verdade não é. Isso sim, realmente era um problema. E naquele momento lá, né, foi um momento bem difícil, né? A gente viu muita coisa lá, né, cara? Sim. A gente, acho que dos bebês dessa geração de agosto, né? Naquela semana, acho que só foi o Davi que sobreviveu. Que nasceram outros com a mesma situação, né? Com 1 quilo, menos de 1 quilo, só o Davi sobreviveu, né? Teve um caso lá, né? Que o bebê ficou até janeiro e veio a falecer. O Davi você teve alta em novembro, né? Então, a UTI também mostrou isso aí também pra gente, né? E hoje a gente vive também diferente, né? A gente, né, encara os nossos problemas com mais leveza, né? Justamente por conta disso, que a gente volta atrás e fala, meu, olha o que o Davi passou, né? Olha o que a gente passou, então o resto a gente vai conseguir. E graças a Deus, Deus tem sustentado a gente até agora, né? E não acaba, né? Tá aqui a Lohane, formada aí também psicopedagoga e ajudou a gente no colégio bastante tempo com essa função. Agora ela subiu de cargo sem aumento salarial. Só aumento de trabalho. Mas subiu de cargo. Né? E não acabou aí, né? O Davi tem 8 anos, tem toda uma vida pela frente, todo um processo educacional, alfabetização, e se tornar um homem, e viver um momento da vida dele sem vocês, né? Ele é mais novo do que vocês. Então tem toda uma vida pela frente, e para nós, do Colégio Mater Puríssima, do Instituto Antônio Rui Marim, é uma graça ter essa história no nosso meio, né? Ter vocês, ter essa família no nosso meio, para nós é motivo de grande alegria. Certo, diretora Lohane? Com certeza. Ele vem nos ensinar muito, como todas essas crianças que a gente vai tentar trazer aqui. A gente não sabe por quê, mas é ela quem tudo faz, né? Então, com certeza, ele ainda vai ter muito para ensinar para todos nós daqui da escola. Para de zoar. Tá todo mundo chorando. Tem que zoar para dar uma risada, né? Verdade. Não,
e vou o que chorar será que escondido ele no vai carro, aqui eu ser, tô né? firme. Tá firme Tô aqui, firme. né? Vai chegar lá. Eu vou Já perguntar que pra tá- Deise depois. Vou nem falar eu. pra ela filmar e vou mandar pro Godoy colocar no vídeo. É, Você chorando lá de novo. É, mas e assim, sabe-se lá o que ele ainda vai trazer para esse mundo, né? Sim. Que ele ainda vai. Mas olha só, né? Tão pequenininho, quantas almas provavelmente ele não ajudou a se aproximar mais de Deus, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas muito bom, né? Muito obrigado ao casal, muito obrigado a você que ficou conosco acompanhando esse primeiro dessa edição aí de vários Royalcasts voltado para histórias, para as belas histórias das crianças que foram um grande milagre e continuam sendo um grande milagre para nós aqui dentro desse colégio. E se você também está escutando o nosso Royalcast, faz parte da nossa comunidade, ninguém falou comigo não. Né? Fala com a gente, fala com a recepção, com a Fernanda Ramos, coloca aí nos comentários e nós vamos contactar vocês. A ideia é fazer uma série de várias histórias dos milagres que estão no Mater Puríssima, né? Os milagres que estão na Mater Puríssima. E não tinha história melhor para iniciar, né? Para começar essa grande série dos milagres do Mater Puríssima. E continue nos acompanhando. Então, curta lá a nossa página. Compartilha, coloca ali o sininho para quando chegar o novo programa você não perder. A Lohane falou, vou repetir, que compartilhe, né, essas histórias. Talvez alguém aí está passando por uma história semelhante. Né, e pode ajudar, né? Pode ajudar, famílias que estão passando por isso, né? Sim. Então, e também se quiser o contato do casal para conversar, para compartilhar a história, pedir ajuda, a gente também disponibiliza. É isso, vocês querem falar alguma coisa? Final? Obrigada, desculpa o chororô. O chororô era previsto? Eu tô grávida e eu sou melancólica. Somos duas. Grávida, melancólica. E choronas. Então tá bom. Beto? Novamente só agradecer ao colégio, à cidade, as pessoas, né, que nos acolheram tão bem e vem nos acolhendo, né? Uhum. Aqui em São José dos Campos, né? E é isso mesmo. Então tá bom. Lohane, suas considerações finais para o nosso público. Olha ali para aquela câmera. É a sua hora. Brilha, Lohane. É a sua hora de brilhar. Pra acabar com a pessoa mesmo, que morre de vergonha. Agradecer mesmo, né, esse casal maravilhoso que veio aqui, que ensina a gente, né, dia a dia. E que nos assustou com essa história maravilhosa, imensa. Que vocês possam aproveitar, né, de toda essa história para aumento de fé mesmo, aumento de amor, né, esse ato de amor que os dois tiveram genuínos, assim, de, né, colocar nas mãos de Deus mesmo e entregar nas mãos de Deus, né, toda essa situação. E que vocês possam compartilhar essa história, né, com as pessoas que precisam. É isso aí. O Paulo pediu para mim falar da cantada de Natal, mas não tem mais vaga. Se você 0 quiser ingresso. comprar no vídeo depois. Lista de espera. Tem nós dedicamos as vendas na primeira semana só para os pais. E alguns pais não compraram. E quando foi pro Instagram, acabou em horas a venda da cantada de Natal. Agora os pais estão me perseguindo. Vamos perder o Davi cantando. Vamos perder o Davi cantando. Gente, o Davi vai estar lá. Davi vai estar lá. Nós vamos... Famosíssimo. Eu vou tentar, na hora, ao vivo, abrir lá uma live ao vivo. É assim que fala, Paulo? Uma live ao vivo pelo Instagram. Para vocês que não compraram o ingresso e não vão conseguir comprar, acompanhar a nossa cantada de Natal pelo Instagram ao vivo, pelo Instagram do Instituto Antônio Roy Marim. Foram 500 ingressos disponibilizados e 500 ingressos vendidos. Sucesso desde o início. O ano que vem, peço a sua ajuda para a gente fazer cantada de Natal na Arena Farmaconde. Aí não vai faltar... Se alguém conhece o Farmaconde, interceda por nós. 2026, cantada de Natal, Arena Farmaconde, aí não vai acabar os ingressos, eu imagino. Mas nesse ano, aqui no Teatro Univap, no dia 14 de dezembro, é isso, Paulo? 14 de dezembro, a partir das 18 horas. 19 horas. 18 horas é a hora que você vai sair da sua casa. 1 hora para você chegar, 19 horas. Você que já comprou o ingresso, participe conosco. É uma das coisas mais lindas
que esse apostolado consegue fazer, esse trabalho, mais de 100 vozes, inclusive a voz do Davi. Ele não foi afetado a sua corda vocal e virou cantor do coral Mater Puríssima. Você vai poder tirar a sua foto com o Davi. Nossa, Então, Davi lá. Se ele aceitar. prestigie o nosso evento, a cantar de Natal, e continue nos ajudando por conta da sua ajuda, por conta da sua generosidade, comprando os nossos maravilhosos livros, assinando a nossa maravilhosa revista, por conta da sua ajuda que a gente consegue fazer esse apostolado, esse Royalcast. E entre lá no site, adote um aluno, faça a sua contribuição. Várias pessoas nos ajudam adotando um aluno lá no site. Isso também auxilia no desenvolvimento do nosso apostolado. Tá bom? E se você gostou da Lohane, coloca no comentário. De novo. Não quero mais a Sabrina. No último Hashtag. colocaram até lá pra colocar a Gabi no meu lugar. Gabi Guimarães. Falaram? Nossa, tá sem Não, moral. brincadeira. Deram uma sugestão pra ela me substituir na Mas era por causa do Na blazer. licença. Com certeza por causa Era do por blazer. causa de certeza. Que foi um investimento pesado aquele blazer lá, então deve ser por causa disso aí. Porque não tem como comprar um blazer daquele e não usar. Não. Com certeza na cantada de Natal ela vai com aquele blazer. Vocês vão ver, eu vou tirar uma foto e vou colocar no Instagram e falar, ela veio com um blazer. Tá bom, muito obrigado, uma boa noite, bom dia, boa tarde. Muito obrigado por nos aturar. Comenta alguma coisa aí, ajuda a gente a saber se tá legal, se vocês estão gostando. Valoriza aí o trabalho da Lohane, certo? Por favor. A melhor âncora do Brasil. Vale meu salário aí, vai. Salário bom, viu? Pensa num salário bom. É isso aí. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo sim de vocês, pela família de vocês, pelo Davi, por estar aqui, por ser uma maravilhosa professora em nosso colégio. Muito obrigado por esse bebê que está na sua barriga, por mais essa vida, por mais essa vida. E aqui estamos, Instituto Antônio Roy Marim, sempre celebrando a vida. Tem quantas grávidas pro ano que vem? Misericórdia, Deus. sabe? Acho que umas 5 ou 6. Teve um ano que tinha 13. Colégio. Ainda tá bom. Hashtag é o colégio mais fértil do Brasil. Um abraço, gente. Muito obrigado. Ave Maria Puríssima. Sem Sem pecado pecado concebida. concebida.